saber leva ao progresso da humanidade, mas também ao poder. E ao longo da história, vimos que ele foi usado para fins bélicos, para subjugar outros povos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, qualquer seja a hora que vocês estejam me vendo, vocês estão assistindo o canal Antônio Vieira e eu sou o professor Vieira. O propósito deste canal é promover o valor da educação e a formação profissional na área de geomática, com suas disciplinas, tais como a topografia, a geodésia e tantas outras. No vídeo anterior, começamos o estudo da teoria das superfícies, um dos pilares que Gauss sustentou a concepção da sua projeção conforme. Gauss foi um dos maiores matemáticos do século XIX. Entretanto, a matemática já tinha tido um grande desenvolvimento no século XVIII na França. Principalmente depois da reforma educacional promovida por Napoleão em 1789. Para entender como Gauss chegou à sua projeção, é preciso conhecer melhor Lagrange. Lagrange foi o primeiro professor da Escola Politécnica de Paris, contratado por Napoleão, e que deu grande contribuição à construção de cartas geográficas. É o que vamos ver nessa parte 2 da teoria das superfícies de Gauss. No vídeo anterior, vimos que as coordenadas naturais, o arco S e a curvatura K, em uma curva ou em uma superfície, são invariantes, ou seja, não variam quando se muda o sistema de coordenadas a que essas curvas ou superfícies estão referidas. Nas vizinhanças ali da região de contato entre duas superfícies, Gauss percebeu que as áreas e os ângulos entre as direções ficam inalterados. Portanto, os ângulos da sua triangulação, que estava medindo lá no Ducado, Ducado de Hanover, poderiam ser representadas numa superfície imagem, a chamada carta, sem deformação. Então, nesta parte 2, vamos conhecer mais sobre Lagrange para entender melhor o que Gauss fez. Vamos analisar parte do trabalho de Lagrange publicado em 1779. Esse trabalho, como está mostrado aqui, sobre projeção de cartas, lá em 1779, no vídeo passado, já foi mostrado como se pode conseguir esse trabalho na internet. Ele foi digitalizado e traduzido para o inglês pela Universidade de Toronto, do Canadá. Nesse trabalho de Lagrange, em 1779, mostra então toda aquela concepção que ele tinha sobre a geometria diferencial, sobre a representação das superfícies para se poder fazer a construção de cartas. Gauss analisou esse trabalho e tomou uma variante. Seguiu um caminho que nós vamos ver no próximo vídeo qual foi, mas vamos entender neste vídeo qual foi esse ponto de bifurcação. Lagrange partiu da projeção cônica conforme D'Alembert, feita em 1772. Partiu dela como elemento conhecido para que representasse nela,
para que ela fosse usada como uma superfície objeto intermediária. A superfície objeto, que era a Terra, seria primeiramente representada nessa superfície intermediária para que depois gerasse a carta geográfica que Lagrange estava querendo produzir. Nessa superfície intermediária, então, vamos ver aqui dois meridianos. A projeção de Lagrange, de Lambert, ela representa assim um cone tangente à esfera, num determinado paralelo de latitude φ0, né? E esse cone representa, né, as geratrizes desse cone são a representação dos meridianos. Os paralelos serão circunferências com vértice no cone, que não está ali representado, na interseção desses meridianos. E esses dois meridianos destacados dessa superfície intermediária, nós vamos tomar ali duas desses meridianos. Um sendo denominado aqui por essa variável Q, essa distância Q, o outro como tendo esse comprimento S. Esses dois meridianos estão espaçados de um elemento de longitude aqui, esse ângulo dt está referido à longitude geográfica, é uma redução da diferença de longitude geográfica. É o ângulo dt que na superfície lá intermediária, na projeção de Lambert, representa o ângulo entre os meridianos. Dessa superfície intermediária, então, Lagrange considerou aqui um triângulo elementar. Eu quero destacar que, embora Lagrange tenha usado como suporte, como ideia preliminar, essa projeção de Lambert, ele seguiu caminhos próprios para gerar a sua carta geográfica. Então, reparem aqui que temos aqui um triângulo elementar, em que um dos arcos desse triângulo é o produto dessa distância Q pelo ângulo dt em radianos, o outro arco elementar, outro cateto elementar desse triângulo é um incremento dessa distância S, e a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui elementar é o D. Então esse triângulo elementar pode ser aplicado nele o teorema de Pitágoras, em que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Então, por outro lado, lá na carta de Lagrange, né, que seria lá a superfície imagem, tomando-se um sistema de referência aqui ortogonal, x e y, aquela distância lá na superfície intermediária, ela pode ter uma correspondente aqui na carta, aqui nessa superfície imagem, que será esse D maiúsculo, e o cateto e o triângulo infinitesimal aqui formado terá como catetos um elemento aqui dy e dx, que seriam incrementos nessas coordenadas x e y de um ponto aqui na carta. Esse triângulo elementar é retângulo, então também se pode aplicar o teorema de Pitágoras, e nós temos aqui essa distância D na projeção de Mercator. Essa distância D na imagem e a distância D lá na superfície intermediária, elas não são sempre iguais. A razão entre elas, dessa distância D na carta e D lá na superfície intermediária, representada aqui como M, é o coeficiente de deformação linear, e é dado então por as expressões que representam a distância D na carta e a distância D minúsculo lá na superfície intermediária. Essa distância D, então, lá no plano XY, na carta, ela é homóloga de D e não são iguais, né? Então elas são representadas por essa expressão aqui já. Essa distância aqui D é igual à distância, é o coeficiente de deformação vezes a sua homóloga lá na superfície intermediária. Lagrange fez uma mudança de variável
para tornar o sistema isométrico. Vamos já ver o que é esse sistema isométrico. Ele colocou esse Q2 em evidência. Ficou, então, com essa forma aqui da equação no segundo membro dessa igualdade. Ele chamou du a essa razão ds sobre Q, du. Esse u, então, que aqui está na diferencial, é chamada uma ordenada isométrica. Esse u é uma ordenada e o t é abscissa. Ordenada isométrica, ela é definida assim, como também Gauss vai fazer lá na sua projeção, chamando lá aquela ordenada dele isométrica. E essa quantidade mq ele chamou de n. Ficou então assim com essa relação, nesse jeitão, em que os valores de x e y, que estão aqui suas diferenciais, eles são funções de t e de u. U e t e x e y são coordenadas isométricas, elas são retilíneas. Nesse sistema auxiliar, esquematizado aqui, temos aqui então o t e o u, já agora retilíneos, depois daquela transformação para se tornar isométrico. O t está variando numa escala aritmética e o u varia numa escala não aritmética, porque ele é aquela razão que nós vimos no vídeo anterior. E aqui, o outro sistema, x e y, é o plano da carta geográfica de Lagrange, em que a escala do eixo x é aritmética e a escala das ordenadas aqui também é aritmética. E um ponto qualquer aqui nesse sistema isométrico agora formado, o t, ele vai ter uma imagem, vai ser transformado em um ponto na carta, lá naquele outro sistema isométrico, x e y. Esse ponto U, ele será então levado lá para o plano da carta através de uma relação, de uma função. Essa é a função, esse x e y será uma função dessas coordenadas u e t. E essa função, vamos agora então tomar atenção a ela. Que função é essa que estabeleceria essa correspondência entre a carta de Lagrange e esse plano isométrico aqui que Lagrange construiu para anteceder a sua carta geográfica? Ele usou a variável complexa, então uma função de variável complexa. E como é que ele fez isso? Então reparem essa relação aqui que nós temos, já que chegamos a ela, depois que fizemos aquela transformação vista já anteriormente. Então tudo se passa como se essa diferença de quadrados fosse o produto de uma soma por uma diferença, que vocês já viram isso, que é um produto notável. A mais B que multiplica A menos B é A2 menos B2. Então aqui, esse desdobramento é possível, lembrando que o I aqui, esse I é raiz de menos 1. Então Lagrange fez isso e naquele seu trabalho de 1779, ele não usou a notação I, eu vou usá-la aqui, mas ele usou direto a notação de raiz de menos 1. Para chegar à função de variável complexa, ele seguiu esse caminho. Ele estabeleceu duas relações onde houvessem os coeficientes alfa e beta indeterminados como coeficientes auxiliares. Esses coeficientes teriam esse arranjo. O dx seria esse alfa vezes du menos bt e o dy beta du mais beta bd. Lá no seu trabalho, ele não coloca explícito, mas o que está escrito aqui, isso é uma maneira de... É uma forma embrionária das condições
que mais tarde, no século seguinte, foram conhecidas como condições de Riemann-Cauchy, para que uma função representada por uma função de variável complexa pudesse ter garantida a sua derivada. Então, a sua continuidade e as suas derivadas em qualquer ponto estariam garantidas se essas relações aqui fossem satisfeitas. Então, Lagrange estabeleceu essas relações de Cauchy-Riemann antes de Cauchy e de Riemann. Para resolver esse sistema aqui, ele fez uma equação equivalente, né? Somou e subtraiu a primeira com a segunda, sendo que a segunda estava multiplicada previamente por raiz de menos 1, e depois fatorou e ficou no sistema que eu vou mostrar a seguir, depois da fatoração. Está aqui o sistema depois da fatoração. Então, dx mais dy raiz de menos 1, isso é o i, direitinho, é o alfa mais beta, vezes du mais dt raiz de menos 1. Está aqui ainda o alfa mais beta, que ainda são indeterminados. Essas equações do segundo membro, são equações diferenciais, elas serão integráveis, quer dizer, a sua primitiva poderá ser obtida se esses coeficientes aqui forem funções de u mais ti, u mais t raiz de menos 1. E essa alfa menos beta i for uma função de u menos t raiz de 1. Se isso acontecer, e ele vai impor que isso seja obedecido, essa função será integrável. E para generalizar, Lagrange denotou f minúsculo e f maiúsculo, essas duas funções, para ficar da seguinte forma. Então, esse alfa mais beta 1 seria a derivada dessa função u mais ti. E esse outro alfa menos beta 1 seria a derivada desse f maiúsculo. Assim, estaria então essa condição imposta e teríamos assim as primitivas. Então, substituindo essas equações, essas equações aqui em u, ele já então substituindo ali, ele fica então com essas expressões já sem esses coeficientes auxiliares. E já está implícito aquelas condições de Riemann-Cauchy, está implícito então que aquelas derivadas podem produzir as primitivas por integração, e as suas integrações, então, depois de resolvidas, esse dx mais dy integrado daria o x e y, esse dx menos dy integrado daria x menos y, e a integração dessas, então, dariam essas funções que ele já tinha estabelecido como condição. Então, isso daí, resolvido, esse sistema daria esses valores de x e y. Um algebrismo que eu pulei, está lá no trabalho dele, eu coloquei aqui só o final dessas coordenadas x e y. Estão elas aí. Os x e y, para serem conhecidos, é preciso que se conheça essas funções f e v. Elas ainda não são conhecidas. Elas são arbitrárias e, para serem determinadas, é preciso que se recorra a condições iniciais. Por exemplo, se t for igual a zero, produz o meridiano inicial e, valorizando esses outros valores de t, vai se tendo outros meridianos. Isso seriam depois que as funções já tivessem sido determinadas, mas elas não são conhecidas. Lagrange aconselhou a maneira de determinar essas funções que fosse a mais simples possível, de acordo com o objetivo que o usuário queria ter. E ainda acrescentou no seu trabalho que a determinação dessas funções é muito difícil, mesmo em casos particulares, não só no caso geral. Esse é o grande inconveniente do método de Lagrange, que Gauss depois vai dar uma
um drible nisso. No trabalho de Lagrange, eu vou abreviar, né? Ele então partiu das equações que ele determinou lá para a projeção cônica de Lambert, uma das aplicações dele da generalização, e ele fez com que o paralelo de tangência aqui do cone aplicou nas equações cônicas de Lambert que ele determinou, usando a função de variável complexa, ele aplicou o limite quando o φ0 tende para zero, quer dizer, quando esse paralelo de tangência tende para o equador, esse cone vai se abrindo e transforma-se na projeção de Mercator. Ele aplica aqui a teoria dos limites e as equações da projeção cônica de Lambert transformam-se nas equações da projeção de Mercator. E, por outro lado, quando ele aplica o limite nas equações da projeção de Lambert, que ele determinou, fazendo com que o φ0, o paralelo de tangência, tenda para o polo, é como se o vértice do cone fosse se aproximando e o cone fosse ficando cada vez mais aberto e se transformaria num plano. E essa projeção de Lambert seria, as equações dela, aplicando a teoria dos limites, se transforma nas equações da projeção estereográfica. É um exercício lindo, muito bonito. Eu fiz um artigo sobre isso e tentei publicá-lo nos anais hidrográficos da DHN no ano retrasado, mas parece que ele não foi bem recebido lá. O atendente que recebeu o material não entendeu o título que eu botei, generalização da projeção de cônica conforme de Lambert, para gerar a projeção de Mercator e a projeção estereográfica. Ela já achou que o título estava muito comprido, que o título não correspondia ao conteúdo, que as conclusões não tinham nada a ver com o conteúdo. Em suma, ela não entendeu o trabalho e não era para menos, né? Ela estava mexendo com Lagrange e para entender Lagrange tem que ter bagagem. Então, meu trabalho não foi aceito e não foi publicado nos anais hidrográficos da DHN do ano retrasado, né? Nós estamos no ano de 2020, quer dizer, seria os anais de 2018. Bom, então, essa foi uma das aplicações que Lagrange fez para fazer a generalização da sua projeção de cartas. A outra aplicação, essa primeira eu já escrevi aqui, eu já falei oralmente, e a outra aplicação que ele fez para determinar aquelas funções f e v foi impor as condições que os paralelos fossem arcos de circunferência com centros situados ao longo do eixo y, do eixo das ordenadas. Então eles iriam fazendo circunferências de raios cada vez menores e diferentes, e que os meridianos fossem também equações de circunferência e que seus raios, que seus centros já fossem plotados ao longo do eixo das abscissas. Então, com isso, ele gerou a projeção policônica que depois, lá, os Estados Unidos usaram para fazer o mapeamento do seu território. Agora, Gauss chegou à sua projeção sem impor essas condições para que os paralelos fossem representados por equações quaisquer. Essa é uma grande diferença do caminho, daquela bifurcação que Gauss seguiu. É extremamente difícil, trabalhoso achar as equações e trabalhar com as equações analíticas desses paralelos e meridianos. Então, fica evidente que Gauss concordou com a opinião de Lagrange, né, que aquilo é muito difícil, e naquele seu atalho que ele tomou, ele usou quantidades fundamentais, que nós vamos ver o que vem a ser isso no próximo vídeo, né? Então,
uma conclusão de Gauss, né, é que, com a sua perspectiva de geodesista, ele analisou as vantagens e desvantagens daquela solução de Lagrange e propôs a se fazer uma reconsideração matemática da questão, um estudo desse trabalho de Lagrange. E esse seu trabalho foi apresentado em 1822 e lá nesse trabalho dele ele fazia essa pergunta: que sistema de mapeamento faria a projeção mais fiel de partes pequenas de uma superfície, de modo que a imagem dessa superfície fosse similar ao original? Essa pergunta que ele fez, e ele, no seu trabalho, buscou essa resposta e foi a sua projeção. O caminho que Gauss seguiu foi o seguinte: isso ele seguiu o rumo, aquele farol que Lagrange deu a ele. Ele, como primeiro passo, ele transformou a superfície objeto, a Terra, né, lá o elipsoide, numa superfície objeto auxiliar. Nós vamos ver lá que superfície auxiliar foi essa, no próximo vídeo. Criou um sistema de coordenadas isométricos, tal como Lagrange fez. Usou essas variáveis U e V para criar esse sistema de coordenadas nessa superfície objeto auxiliar. E, por fim, associou essas coordenadas, esse sistema isométrico x e y, ao sistema isométrico lá da projeção auxiliar, criando então a sua projeção. Agora, como é que ele fez isso? Não perca o próximo vídeo. Então, senhores, se gostarem desse vídeo, não se esqueçam de dar o like, de compartilhar com seus colegas. Os que não estão inscritos, se inscrevam. E é um assunto árduo, mas eu creio que vai ser útil para vocês que são estudantes no futuro como engenheiros cartógrafos, e os que são engenheiros cartógrafos terão o seu cabedal de teoria mais reforçado. Esse é o meu objetivo. Então, senhores, até a vista, pessoal!